Bom dia. Você já escutou aquela expressão, o mundo dá voltas? Você já escutou ou você já falou isso? Em 1843 surgiu um conto de fadas, intitulado assim O Patinho Feio. Conta a história de um cisne que foi chocado por uma pata. E esse cisne cresceu no meio e num ambiente em que ninguém era parecido com ele. Ele estava totalmente deslocado naquele local. Por isso ele sofreu muito bullying daqueles patinhos, de todas as aves que estavam em volta, e ele cresceu em meio a isso. Depois de um tempo, um grupo de camponeses retirou esse cisne e cuidou no período do inverno, e logo depois do inverno soltou novamente esse cisne. Então ele teve um encontro com outros cisnes e ele abriu então as suas asas e foi considerado ou seja, a ave mais bonita daquele local. Essa história me faz lembrar um pouquinho da vida de Esther. No capítulo 2 de Esther, no versículo 7, conta um pouquinho da história dela. Mardoqueu tinha uma prima que se chamava Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai desta e a mãe dela também morreram. Querido, se você for parar para analisar a vida de Esther, ela tinha tudo talvez para não ser uma grande mulher, uma personagem que iria marcar a história como ela marcou. Se você observa a vida de Esther, ela não tinha mais pai, ela não tinha mais mãe, ela não fazia parte do povo que dominava o mundo naquele momento, ou seja, não era do país, da cidade mais desejada, não tinha os melhores recursos financeiros, pelo contrário, ela tinha tudo, talvez que hoje você pudesse falar assim, todas as condições para não ser uma grande mulher na vida. Só que Deus estava controlando e guiando a vida de Esther. Quando você olha a vida de Esther, pouco a pouco ela começou a ser guiada e orientada por Deus. Deus usou talvez o maior dom dela, e o dom dela era a beleza dela. A Bíblia menciona que ela era muito bonita. E então Mordecai ficou sabendo desse concurso para poder revelar a nova rainha, ou seja, a mulher mais bonita, seria a nova rainha do rei Assuero. Ontem nós falamos um pouquinho que Vasti não quis se apresentar diante do rei, o rei furioso a destituiu de rainha. E agora Esther, ela se apresenta junto com outras mulheres. Depois desse concurso de beleza, talvez ela nem tinha perspectiva de ganhar, mas ela se torna a rainha, ou seja, a mulher mais bonita de todo o reino. Parece assim uma história de contos de fada, mas essa é a história de Esther. E nós vamos contar outras partes da história dela, mas eu quero fazer uma análise no versículo que nós lemos. Esther não tinha as melhores condições, e talvez eu esteja falando com alguém que não tem as melhores condições hoje para ser alguém na vida. Talvez você não tenha tido a presença do seu pai, talvez você não tenha mais a presença da tua mãe, talvez você não tenha condições financeiras, talvez para comprar todo o material que você precisa para se tornar um grande homem no futuro, talvez você não tenha os recursos que você precisa ou que você pensa que precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que guiou a vida de Esther sem nenhum recurso, Deus pode guiar a sua vida também. Mesmo Esther olhando para o passado e tendo todos os motivos do mundo para se sentir uma fracassada e desistir dos seus sonhos, você também pode hoje deixar o seu passado de lado e olhar para o futuro glorioso que Deus quer colocar na sua vida. Mas para que você possa ter um futuro glorioso, hoje você precisa aceitar o presente de Deus na sua vida. Talvez por causa do pecado que entrou na sua vida, entrou na minha vida também. Talvez o pecado que está no seu coração esteja colocando um sentimento de que você não vai conseguir os objetivos que você estabeleceu no começo deste ano. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Se você permitir que Deus atue em você, mesmo que hoje você se sinta aí um patinho feio, se sinta alguém que não pode e não vai conseguir, Deus vai transformar você que está se sentindo como um patinho feio em um grande e belo cisne.
se você permitir a atuação de Deus, você vai presenciar Ele fazendo um milagre, pois o mesmo Deus que guiou a vida de Esther quer guiar a sua vida. Por mais que você não encontre no livro de Esther o nome Deus ali, mas você percebe Deus atuando na vida de Esther. E Deus também quer atuar na sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja um grande cisne, ou seja, uma pessoa maravilhosa e bela, criada pelas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.